Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, certo? Extra das nossas aulas de História do Brasil, correto? Aula passada a gente falou sobre o período joanino, né? A chegada da família real portuguesa em 1808. E a gente falou de várias transformações a partir daí, da chegada de Dom João VI, o príncipe regente, e a família real. A gente terminou falando mais ou menos por ali quando Dom João VI levou a condição do Brasil a Reino Unido, a Portugal e a Graves, certo? A morte de Dona Maria I, a coroação de Dom João VI como rei de Portugal e Brasil e Algraves, e a chegada da Dona Leopoldina, né, a futura esposa de Dom Pedro I, na nossa colônia, certo? Ainda colônia, aliás, não mais colônia, né, Reino Unido, mas ainda não independente de Portugal. Na aula de hoje eu quero começar, primeiramente, pontuando para vocês uma coisinha que eu esqueci de falar das transformações, etc. Seguinte, duas coisinhas, melhor dizendo. Primeiro, a chegada da família real portuguesa aqui teve com um empecilho seguinte: eram 1.500 pessoas que chegaram no Brasil. E onde esse povo vai morar? Entendeu? Tipo, onde esse povo vai ficar? Eles não podem, tipo, construir 1.500 casas de um dia pra noite pra poder esse povo ficar. Não. Então, na verdade, foi o primeiro processo de desalojamento em massa da cidade do Rio de Janeiro, que eu saiba, pelo menos. Que foi quando os portugueses chegaram, né? A família real portuguesa, a corte, né? Que morava antes em Lisboa e agora vai morar no Rio de Janeiro. Então eles foram despejando os portugueses, foram desalojando os portugueses, aliás, os que já estavam aqui, né? Já foram desalojando as melhores casas, foram tirando os moradores e, opa, agora vai fazer parte pertence agora à coroa portuguesa, porque a coroa portuguesa é presidente de casa para alocar a corte. E aí teve várias negociações no meio disso tudo, teve gente que foi simplesmente despejada, né, dependendo da sua casa, dependendo de onde morava. Teve gente que já tinha um pouco mais de condição, que não quis tratar, deu um título de nobreza, ou então pagou. O fato é que, enfim, teve esse negócio aí. Segunda coisa importante, distribuição de títulos de nobreza. Nossa, Dom João VI aqui inaugurou um negócio nunca antes visto na história do Brasil, que era realmente sair dando de título de nobreza à torta à direito. Por quê? Porque precisava de favores, a coroa portuguesa precisava de favores. E a coroa portuguesa não estava em condições de pagar todo mundo por esses favores. Devendo a Inglaterra, toda a questão de mover de Portugal para cá e tudo mais, todos os custos. Então, assim, muitas coisas foram pagas com títulos de nobreza, certo? Dom João VI instituiu muito mais títulos de nobreza do que seus antecessores, e o Dom Pedro I também vai seguindo uma linha parecida quando chegar à independência. Dom Pedro II também vai fazer uma coisa parecida, mas enfim, tem umas comparativos aí de quantos títulos de nobreza cada um deu e tudo mais. Terceira coisa, a administração pública agora no Brasil vai ser reinventada a partir da chegada da família real. Tanto em questão enquanto colônia, quanto depois que virou Reino Unido. Porque agora a administração pública do Brasil vai ser ocupada principalmente pelos nobres portugueses que vieram junto com a família real portuguesa, certo? Alguns vão permanecer em seus cargos, mas, por exemplo, o vice-rei do Brasil, que era o cara que era responsável pela colônia brasileira antes da chegada da família real portuguesa e antes da condição de levar a Reino Unido, né? O vice-rei de Portugal, o vice-rei do Brasil, que é o governador Marcos Noronha, o conde dos Arcos, ele vai perder o seu cargo, né? Então, tipo, por exemplo, enquanto que outros, mais que ele vai virar governador, vários portugueses que vieram com a família real portuguesa vão ocupar agora cargos de prestígio na administração pública da colônia barra Reino Unido, certo? Beleza. Então, encerrado isso aqui, a gente vai começar a falar agora da Revolução Pernambucana de 1817. O que aconteceu? Guys, na verdade a gente tem três assuntos na aula de hoje. Revolução Pernambucana, a anexação da Cisplatina, que eu vou fazer um breve histórico rápido, mas na verdade esse assunto é relativamente curto, mas eu tenho que falar desse histórico. E por último, o desgaste à volta da família real portuguesa a Portugal, o desgaste da monarquia no Brasil. Aliás, monarquia não, enfim, o prelúdio da independência, certo? Ok, tenho que falar disso tudo nessa aula de hoje, então vamos seguindo aqui correndo. Ok, temos quase 5 minutos de aula, vai dar tempo de falar de tudo, vai dar certo. Primeira coisa, Revolução Pernambucana de 1817. Galera, seguinte, a vida em Portugal não estava fácil. Por quê? Porque aquelas mesmas coisas, aumentando imposto à cara, etc. O comércio de Portugal, ou de Pernambuco, dependia de dois produtos principais, que era o açúcar, desde sempre, né, o açúcar. Mas o açúcar já vinha o quê? Caindo, lembra? Nas Antilhas começaram a produzir e tudo mais, então, tipo, o valor caiu. Não era mais a mesma coisa de antes, não era a mesma coisa que era alguns séculos atrás, então, tipo, era uma coisa empobrecida. Pernambuco desenvolveu um novo produto que tava, opa, muito bom, que é o quê? Algodão. Mas
Com a estabilidade estabelecida é ótimo, nas 13 colônias inglesas libertas, agora Estados Unidos da América, eles também começaram a produzir algodão na parte sul, que era latifundiária e plantation. Então, tipo, o algodão acabou sendo uma grande concorrência, era um algodão de ótima qualidade, e, enfim, todas as vantagens e benefícios também da Estados Unidos da América ser um país livre e poder negociar livremente. Enquanto que Pernambuco, por mais que não tivesse mais a questão ali do pacto colonial, né, com a abertura dos portos, ainda era meio complicado negociar. Ainda era um pouco amarrado a Portugal. Portugal que na verdade agora já não estava mais aqui. Ou já não era mais em Portugal, agora estava aqui. A coroa portuguesa veio de Lisboa para o Rio de Janeiro, mas parecia igualmente distante de Recife, porque continuava vindo muita influência externa, os governadores eram mandados pela coroa portuguesa, que comandava de cima para baixo a província de Pernambuco. E aí você tem um alastramento de ideias iluministas se espalhando no meio disso tudo, principalmente por meio da maçonaria. A maçonaria, ela tinha gente de todos os meios da vida pública de Pernambuco. Você tinha intelectuais, você tinha comerciantes, você tinha até donos de fazenda, né? E as ideias iluministas vão se propagando, principalmente de gente que foi estudar fora e voltou, mas aí já é uma minoria, né? Mas enfim, eles foram espalhando ideias iluministas, inclusive os padres também espalhavam ideias humanistas em Pernambuco, certo? Uma grande rede de padres vai espalhar ideais de fraternidade e tudo mais nos ideais da vida republicana, na vida do dia a dia de Pernambuco. E acontece que começaram a surgir ideias republicanos e ideias separatistas. Então começaram a ter conspirações pequenas a separar Pernambuco da influência da coroa portuguesa, mesmo que agora a coroa portuguesa estivesse no Brasil, né? Fosse agora o Reino Unido do Brasil. E aí eles tinham muita influência, principalmente dessa rede maçônica, e eles tinham uma certa inspiração no diretório burguês da Revolução Francesa, naquele período antes de Napoleão, depois do terror jacobino, que se formou o diretório burguês, né? Vamos lembrar, a gente falou aqui de quê? De padres, fazendeiros, militares, comerciantes, juízes, gente letrada. Toda essa galera não é galera classe baixa, é uma galera alta. Então, tipo, eles têm uma influência no diretório burguês. Não era uma coisa tão popular, mas teve uma certa adesão popular. Vamos chegar lá. O que acontece? Essas pequenas conspirações começaram a convergir numa grande conspiração que pretendia estourar na Semana Santa, nas festividades da Semana Santa, contra o governador do estado. E a ideia, mais ou menos, é que eles fizessem uma revolução, conseguissem libertar Pernambuco e depois espalhassem para libertar o Brasil de Portugal. Tinha uma ideia mais ou menos assim, algum dos líderes revolucionários. Mas, é aqui que entra. É aqui que a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira foram derrotados na fase conspiratória. Porém, o que aconteceu? Quando eles iam ser derrotados na fase conspiratória, lá em março de 1817, o que acontece? O governador português que estava lá em Pernambuco, ele se ligou. Opa, tá rolando conspiração. A galera tá querendo reproduzir o que houve lá em Minas Gerais e na Bahia. Não vou deixar, vou punir igualmente. Manda prender esses caras tudinho aí. E aí, um brigadeiro português, Manuel Joaquim Barbosa de Castro, cumprindo as ordens do governador, ele vai dar voz de prisão a vários líderes revoltosos, né, líderes conspiracionistas da Revolução, vários que foram acusados. Vai prender um bocado na cadeia pública. E aí, no dia 6 de março de 1817, ele vai tentar prender, melhor dizendo, já é chamando o cara do governador, o governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Não foi ele. Ele vai tentar prender o capitão José de Barros Lima, que era capitão lá das forças portuguesas lá do coisa, mas ele era um militar revoltoso, ele estava na conspiração. E o que acontece é o seguinte, o Joaquim Barros de Lima diz o seguinte, ó, X1 lixo, você que joga LOL, o José de Barros Lima ele deu uma de menhaço, porque o que acontece? Ele chamou o capitão para um duelo, e ele venceu o duelo transpassando uma espada no peito do brigadeiro português, Manuel Joaquim, que morreu. E aí, tipo, esse foi o estopim. Esse X1 lixo que gritou Hazag, né? Os menhaça aí do LOLzinho. Esse momento foi um momento que, bum. Pera aí, mataram o brigadeiro português. Quem matou? Ah, foi o José de Barros Lima. O cara é brabo. Cara, é o capitão, como é que é o nome? Gente, vocês me perdoem, eu vou pesquisar porque o nome dele é legal. Ele tinha um nome legal na Revolução. José de Barros Lima. Ele é importante, ele tinha um apelidozinho legal. É o Leão Coroado.
Capitão Leão Coroado, ele matou o maluco lá, velho. Então deu início à revolução? Deu início à revolução. Bora, partiu. Que é a primeira coisa que a gente faz? Vamos soltar a galera que foi presa, vamos soltar nossos amigos. Foram lá, tomaram a cadeia pública, venceram os guardas, renderam os guardas, libertaram a galera e a partir da revolução foi instaurada. E aí começaram conflitos em toda Pernambuco. Em toda Pernambuco não, em pontos específicos de Pernambuco, de onde a revolução pernambucana foi se alastrando. Os portugueses, em maior número, com forças muito maiores, com canhões e tudo mais, muito mais armados, né, em maior número, eles tentaram quebrar uma ponte que ligava um dos bairros de Recife, onde tinha mais brasileiros, onde estava estourando a Revolução Pernambucana, para o bairro onde tinha mais portugueses. Mas, com um canhãozinho que eles pegaram na cadeia pública, cara, o capitão o capitão Coroado, o Leão Coroado, o José de Barros Lima, ele acertou um tiro preciso. O cara não era só minhaço, o cara era bom de skill shot, né? Ele acertou um tiro preciso que desabilitou os canhões do adversário e causou um caos na defesa portuguesa. E aí a revolução conseguiu marchar e avançar e derrotou os portugueses. E aí, bairro a bairro, eles foram conquistando Recife, até o ponto que os portugueses se refugiaram num forte, que era o maior forte de Recife, que era onde inclusive o próprio governador, né, o Caetano Pinto de Miranda, Montenegro, estava refugiado. Era um forte grande, era difícil de tomar, ele era feito para resistir a invasões externas, né? Então, tipo, era complicado, ia gerar muitas baixas. Eles, tipo, nesse meio percurso de conquistar vários bairros, eles só perderam 50 homens. Super show, super lucro. Mas, lucro assim, no sentido de não teve muita perda, mas pra dominar esse forte ia ser complicado. Então, o que foi que eles fizeram? Negociaram. Olha, Caetano Pinto de Miranda, você tá deposto. Você vai cair. Mas é o seguinte, a gente faz o seguinte. Você pode sair, pode navegar, vá-se embora pro Rio de Janeiro. A gente deixa você sair, se a galera aqui se rendesse pacificamente. E assim foi feito. Entendam, galera. Muita gente do exército que estava cumprindo ordens portugueses era a favor da revolução. Porque principalmente a galera de patente baixa, que era preto, pobre, empregado pelo exército para ser bucho de canhão. E mesmo algumas lideranças brancas do exército era pernambucana e era favorável à revolução. Então no fim a última resistência caiu. E assim que o forte caiu, o último forte de Recife caiu, que o governador foi-se embora despachado para o Rio de Janeiro, a galera comemorou. Foi uma festa enorme em Pernambuco. Uma festa liderada principalmente pelas forças que foram realmente assim as massas da Revolução, né? Tipo, que realmente quem foram os soldados da Revolução, que foram quem? Pretos e pobres. Cara, foi uma festa incrível. Inclusive muitas manifestações de culturais africanas, de origem africana em Pernambuco. Coisa que era proibida pelos portugueses. Muito maracatu no meio da rua. Foi uma festa assim incrível. Há quem aponte, inclusive, aí para uma origem do Carnaval de Olinda, do Carnaval de Recife. Embora da parte popular. É discutível, é uma história muito rica, não vou cravar essa pedra por aqui, ainda mais eu que não sou pernambucano. Teria que estudar um pouco mais a fundo com os pernambucanos a história deles para poder cravar isso aqui. O fato é que conseguiram 10 semanas de independência, 74 dias de liberdade. Pernambuco foi uma república separada do resto do Brasil. Eles fizeram uma lei, uma lei que não chega a ser uma constituição, mas também com uma lei base desse estado independente. E essa lei base estabelecia coisas importantíssimas, como liberdade de imprensa, viva a pátria e que se acabe a imprensa para sempre, a tirania real, né, que publicava na imprensa. Liberdade de culto religioso, né, tal qual como teve lá na Nova Holanda, né, que a gente teve tipo Maurício de Nassau e tudo mais. Igualdade entre homens livres. Ah, professor, então eles eram contra a fim da escravidão. Sim, porque na verdade muita gente que apoiou a Revolução Pernambucana foram os fazendeiros, né? Então era complicado que a Revolução já desse o passo do fim da escravidão. Porque obviamente esses caras iam resistir, os fazendeiros. Não é querendo passar pano pra Revolução Pernambucana não, tá, galera? Mas realmente existiam alguns núcleos dentro da Revolução Pernambucana que pretendiam acabar gradualmente com a escravidão. Inclusive esse vai ser um futuro ponto de litígio, né? Futuramente os revoltosos eles vão começar a se dar mal porque eles vão começar a conflitir entre eles os interesses. Fim da escravidão, por exemplo, formas de resistir a Portugal, / Rio de Janeiro, né? Dentre outras coisas. Cara, eles desenharam uma bandeira própria. Desenharam que é essa bandeira que tá aí na imagem pra vocês, né? Essa bandeira que hoje em dia é a bandeira de Pernambuco, é a bandeira da Revolução Pernambucana de 17. E eles tinham realmente um projeto de um Estado Nacional Pernambucano. Os caras realmente eles pretendiam apartar com Portugal. Inclusive eles abandonaram costumes considerados portugueses, como o pão e o vinho português,
E eles tinham a ideia de trocar por símbolos culturais pernambucanos, mandioca e cachaça. Trocar o pronome de tratamento senhor, que era muito português, por voz, que era mais popular, pernambucano. Certo? E eles tinham a ideia também de, esse também era um ponto de conflito, muitos tinham a ideia de expandir a revolução para o resto do Brasil, outros nem tanto queriam só influenciar o Nordeste, outros não queriam manter ali e tudo mais, mas o fato é que Rio Grande do Norte, Pernambuco, a Paraíba e Rio Grande do Norte, melhor dizendo, aderiram à Revolução Pernambucana. Por isso, inclusive, que a bandeira chega a ter 3 estrelas, né? Que são justamente os 3 províncias que aderiram à Revolução Francesa, ó, Pernambucana. Muitos ideais franceses de liberdade, igualdade e fraternidade estão expostos nessa lei matriz da Revolução Pernambucana. Mas tem um problema. Assim, a influência chegou em Alagoas, em Ceará. Inclusive, em Ceará a gente vai ter uma personagem importante, mas pro final eu falo dela. Dela, exatamente. Uma mulher, olha que legal. Mas em Alagoas teve um problema, porque nos Alagoas a gente tinha muitos fazendeiros que eram contrários, eles foram reacionários em relação à Revolução. Porque, primeiro, que eles achavam que podiam ganhar mais ficando do lado da coroa. Segundo, que tinham medo que a Revolução passasse para um nível muito popular, como aconteceu na Revolução Francesa, que os revoltosos perdessem o controle e virasse uma revolução popular, liderada por pretos escravos, né? A festa no Recife foi liderada por pretos escravos, né? Então o medo é que essa revolução perdesse o controle da mão de quem realmente formou a revolução, passasse por uma revolução popular, em que aí eles derrubassem os poderosos, né? Da sociedade pernambucana barra alagoana, que aqui Alagoas pertencia a Pernambuco, né? E aí eles não vão ficar, eles vão ficar contrários. O que acontece? Eles chegaram até a mandar, gente, uma tentativa de apoio dos Estados Unidos da América. Apoio e reconhecimento. Porque uma das primeiras coisas que você faz quando você é independente, quando você vira um país livre, é você ser reconhecido. No caso, o Brasil ele vai procurar reconhecimento imediato à Inglaterra. Mas aqui no caso de Pernambuco, eles vão procurar reconhecimento por parte dos Estados Unidos, que faz sentido, já que foi outra república que se separou de uma colônia, ou de uma metrópole, né? E no caso aqui os ingleses foram derrotados pelos americanos, e aí os americanos se apartaram dos ingleses para declarar a independência e formaram a república. Mesma coisa, recifenses, não sei como é que é Recife, é recifense? Os pernambucanos estavam querendo fazer, então eles buscaram apoio americano. Eles enviaram para lá um dos líderes, né, porque assim, o governo foi formado uma junta, liderada pelos fazendeiros, no caso o líder representados por Manuel Corrêa de Araújo, comerciantes liderados por Domingos José Martins, padres, liderado pelo padre João Ribeiro Monteiro, militares liderados por Domingos Teotônio, e o juiz liderado pelo advogado José Luiz Mendonça. Na verdade, juiz aqui a gente lê a classe letrada jurídica, né? E aí, quem estava realmente à frente do governo da provisório do Recife, né, provisório por assim dizer, que imagino que eles iam depois estruturar a república, era o padre Miguelino e o comerciante Antônio Gonçalves da Cruz. Ele tem um nomezinho diferente, um apelido, que eu não consigo pronunciar direito, né? E é esse cara, o Antônio Gonçalves da Cruz, que ele é o cara responsável das finanças, né, o comerciante, ele vai pegar uma mala com 800 mil dólares. Cara, dinheiro pra dedé, hoje em dia na casa dos milhões isso aí. E ele vai nos Estados Unidos tentar comprar armas, forças militares para combater aqui a revolução, além de ganhar o apoio americano. Ele vai conseguir inclusive o apoio de muitos ex-combatentes napoleônicos que estavam desempregados depois da derrota de Napoleão, mas ele vai chegar tarde demais. Quando ele vai chegar já vai estar tudo derrotado. O que acontece? Pouco depois desse cara partir para os Estados Unidos, o que acontece? A notícia chegou no Rio de Janeiro. E aí o Dom João VI mandou reprimir a revolta. Aquele cara, lembra que eu falei que era o vice-rei que perdeu o cargo? O Marcos Noronha, o Conde dos Arcos, ele tava meio chateado e tal, porque ele perdeu prestígio com a chegada da família real portuguesa. Aí ele quis mostrar serviço. Assim que ele soube, ele se apresentou e se ofereceu para derrotar lá os pernambucanos. E aí, lá foi ele juntando uma grande força marítima. Meu Deus, eu buguei. Perdão, acho que vocês entenderam. E também forças terrestres saindo lá de Salvador, na Bahia. E eles foram atacar a Pernambuco, né? Fechar o porto, principalmente. Instituir um fechamento do porto, que era uma coisa até que os revoltosos esperavam, porque aí é ruim, porque na verdade o comércio pernambucano era muito de exportação, a economia pernambucana era muito de enviar algodão e açúcar. Eles compravam mantimentos, então tipo, se o porto é bloqueado, eles não tinham como receber. Eles até tentam, com Rio Grande do Norte, com Paraíba, conseguir negociar esses mantimentos, mas era ruim. Cara, até os pescadores, cara, eles não deixavam a galera pescar peixe. Se o cara pegasse uma jangadinha e lá, se fosse lá no mar tentar pescar peixe, os barcos portugueses iam atirar.
E aí, pior, a galera de Alagoas, os fazendeiros principalmente, aderiram à repressão junto com os portugueses e entraram na guerra para tentar combater os pernambucanos. Teve um dos pernambucanos da parte militar que tentou puxar forças de exército para lá, porém, sem sucesso nenhum. Foram derrotados, voltou com quase nenhuma tropa. Foi uma derrota pesada para a Revolução Pernambucana. Uma coisa muito ruim para eles é que eles não tinham treinamento militar. Por mais que você tivesse alguns militares no meio, as forças eram por grande massa fazendeiros, aquela galera toda que eu já falei, e na grande massa mesmo, pretos e pobres. Então não eram soldados militares com preparo. Eles não sabiam, por exemplo, manejar muitos dos canhões que eles tinham à disposição, sabe? Então acabou que o cerco foi imposto, eles foram sentindo as derrotas, e aí eles chegaram até a negociar, mandar um representante, que era até o secretário do antigo governador, né, para tentar negociar nos barcos a rendição de Pernambuco. Recusaram. O cara que estava lá, o Conde dos Arcos, disse o seguinte: eu só saio daqui depois que eu ver vocês se ajoelharem para o rei Dom João VI. Infelizmente não tinha condição de Recife resistir. Então os caras até tentaram, mas não deu certo. Eles tentaram se refugiar para norte do estado, fugindo para cima, para poder tentar buscar apoio em outras regiões. Mas a Revolução Pernambucana também foi derrotada na Paraíba, ou no Rio Grande do Norte. Estava para ser derrotada na Paraíba. Então, uma reunião que estava até o Frei Caneca, que vai ser importante depois, num outro episódio que tem a ver com a Revolução Pernambucana também, decidiram que não tinha como, era melhor parar por ali mesmo e tudo mais. Foi enviado um novo governador para Pernambuco, e que instituiu inclusive uma recompensa de R$ 400 para quem entregasse um revolucionário, né? Então foram duramente reprimidos, os líderes foram mortos. Foi a última revolta separatista que o Brasil... Na verdade é separatista, vírgula, que eles não queriam separar Pernambuco do Brasil, né? Tinha alguns que queriam anexar tudo o Brasil nesse governo de libertar de Portugal. Mas o fato é que foi duramente reprimida essa revolta. 74 dias de liberdade chegaram ao fim. E aí, como punição, inclusive, Dom João VI autorizou a separação, a independência de Alagoas de Pernambuco, né? E, inclusive, como gesto de gratidão aos fazendeiros que corresponderam à repressão contra a Revolução Pernambucana, certo? Ok. Fechado esse assunto de Revolução Pernambucana, 1817, a gente falar da Cisplatina, galera. Cisplatina, que pra quem não sabe hoje em dia, é o Uruguai, mais ou menos. Entendam, o Uruguai é meio como se fosse uma Mesopotâmia. Vamos lembrar a história antiga? Mesopotâmia, meio. Potâmia tem a ver com rio. Mesopotâmia está entre dois rios, o rio Tigres e Eufrates, lembram? O Uruguai é parecido, porque ele tem as fronteiras delimitadas pelo rio. Embaixo, o grandiosíssimo Rio de la Plata, né, muito importante, e acima o Rio Paraná. O que acontece com o Uruguai? Galera, essa região é uma região complicadíssima. Por quê? Primeiro estudo. Lembram Tordesilhas? Tratado de Tordesilhas, né? Separava portugueses e espanhóis. Então, os portugueses foram entrando cada vez mais nos territórios espanhóis e tudo mais, sabe, essa sacanagemzinha. E aí eles meio que pegaram uma nova linha e botaram o limite sul do Brasil como se fosse ali em Santa Catarina. Mas eles continuaram avançando, né? Até que, por ali em 1750, a gente vai ter a negociação do Tratado de Madrid. Mas calma aí. Antes do Tratado de Madrid, que a gente falou nas aulas aqui passadas, né? Que definiu as novas fronteiras do Brasil. Entendam, teve uma tretinha ali embaixo. O que era a tretinha? O Brasil chegou a ocupar a região ali de onde é o Rio Grande do Sul. E ali, inclusive, começou a ter uma produção de gado. Lembram das tropas de mula que iam fazer o coisa ali para Minas Gerais e tudo mais. Mas ali não era uma região essencialmente portuguesa. A gente tem um povo que virou assim meio que o povo nativo dali, que são dos pampas gaúchos, né? Os gaúchos, por assim dizer. Ele é uma mistura do português com o espanhol, com o nativo. Ele é um povo nativo ali que vai misturar a gente vai ter os gaúchos, não sei se tem gaúcho, os estancieiros. Gaúcho hoje em dia é como chamam o galera do Rio Grande do Sul, né? Mas assim, a figura do gaúcho como povo étnico, como figura étnica, é uma figura também argentina, é uma figura uruguaia, certo? É uma região que tem muito essa proximidade. E com muita influência da parte da América Espanhola, certo? Por muito tempo mais do que a América Portuguesa, por mais que os portugueses tenham conseguido dominar. Esse ponto se vocês olharem nesse mapa que tá aí agora, vocês vão ver que a fronteira marítima é meio que uma linha reta entre de um certo momento de Santa Catarina, ali um pouco embaixo de Desterro, que está assinalado no mapa, vai descendo no Rio Grande do Sul até chegar ali no Uruguai. Então era muito ruim de chegar de barco. Então os portugueses ocuparam por terra e criaram uma colônia do Sacramento. Só que os espanhóis viam aquilo ali, opa, esse território é nosso, peraí. Aí, principalmente os colonos argentinos,
vão lá e tomam Sacramento. Que ficava lá hoje em dia onde é o Uruguai, tá? Em um pedaço do Rio Grande do Sul e Uruguai, mas principalmente Uruguai. Aí os portugueses sentavam com os espanhóis no tratado de negociação e pá, pegavam de volta. Sacramento volta a ser portuguesa, afinal a colônia é nossa, a gente ocupou. Aí os espanhóis, não, o povo que tá lá inclusive são dos nossos. Eles são dos nossos, ali é espanhol, os espanhóis colonos, tá? Na América do Sul, na América Espanhola, na Argentina. Iam lá, guerreavam e tomavam de novo. Aí lá vinha Portugal, e papiar com a Espanha, e negociar, epa, não, isso aqui, peraí, a gente ocupou, os hipotidetes, viu, a gente ocupou, a colônia é nossa. Peraí, a gente que fundou a colônia, pô. E aí pegava a colônia de volta. E aí os espanhóis, não, a gente quer aquilo ali de volta. Pá, pegava. E aí de novo, negociação, papapá. Foi isso umas 5, 6 vezes. Até que no Tratado de Madrid, o que acontece? Portugal faz o seguinte, beleza, vocês querem Sacramento? Fiquem com Sacramento, mas eu quero os 7 povos das missões. O que raios são os 7 povos das missões? Gente, povos das missões são o seguinte, lembra quando Jesus foi expulso da América Portuguesa? Então, eles também não eram muito populares na América Espanhola. Por quê? Porque eles protegiam os índios, né? E eles formaram as missões jesuíticas no sul do Brasil, barra norte da América Espanhola, norte da Argentina. Aí você tinha 7 povos das missões orientais, que ficavam ali onde hoje em dia é o Uruguai, né? O nortezinho do Uruguai. Os outros 23 povos, que são 30, ficavam ali do outro lado do Rio Paraguai, né? Lá hoje em dia mais Paraguai e Argentina, certo? Olha como o Uruguai é isolado, cara. É o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio de La Plata. É isoladozinho o Uruguai, né? E aí, tinha esses 7 povos das missões. Galera, tinha muito, mas muito índio. Estima-se que cada missão dessa, cada povo de missão dessa, que são povos guaranis, viu? Tem mais de 4.000 índios cada um. Por baixo, eram todos meio que uma cidadezinha, que tinha a igrejinha, um campanário no meio, e você tinha os alojamentos dispostos em forma de quartel dos índios e tudo mais. Tinham poucos padres para cada missão, mas ainda assim eles lideravam uma quantidade enorme de índios nesse projeto civilizatório jesuíta. E aí, guys, o que acontece? Beleza, Espanha deu os 7 povos das missões orientais para Portugal. E Portugal fala o seguinte, ó, avisa lá os jesuítas, olha, a gente não tem mais jesuítas no nosso território, e esse território agora é nosso, a Espanha deu pra gente. Então vocês têm 6 meses pra sair daí. Galera, 6 meses. Mas era muito, mas muito índio. Muito índio mesmo. Alguns padres realmente vão sair, dos jesuítas. Mas alguns não gostaram não. Não, peraí, eu criei uma comunidade aqui. Essa galera, esses índios, eles largaram até a poligamia. Que a gente bota eles numa cela à noite pra eles ficarem cada um com sua família, né, monogâmica. Porque eles praticavam a poligamia, a gente não deixa, né? Então a gente bota eles na sala durante a noite pra poder eles não pularem a cela, por assim dizer. Não, esses índios agora rezam, são irmãos católicos. A gente fez esse nosso projeto civilizatório aqui, a gente planta apenas para nossa subsistência. Sim, galera, é um negócio bem, parece até até uma certa experiência, aspas, muitas aspas, comunista, né? De realmente eles tinham as comunidades voltadas apenas para a própria subsistência na parte da agricultura. E aí agora vocês querem vir aqui tirar isso aqui da gente? Não, a gente vai resistir, a gente vai lutar. E os índios alguns deles vão se organizar, alguns fugiram mesmo, foram para as missões a oeste, né? A oeste, no caso, para vocês, acho que se eu apontar para cá, fica para oeste para vocês, né? De realmente para as outras 23 missões, mas alguns tentaram ficar e resistir. E aí foram as chamadas guerras guaraníticas, um dos maiores massacres indígenas na nossa história. Os exércitos de Portugal e Espanha vão se juntar para amassar os indígenas. Tem muita história no meio, cara, que vale a pena ser vista. Eu vou deixar, inclusive, na descrição do vídeo, 2 vídeos de um cara que vai falar melhor sobre isso. E, cara, é um episódio lamentável, sangrento na história do nosso Brasil, que a gente estuda muito pouco as guerras guaraníticas. Deveria estudar. Deveria. Esse sangue tá na mão da gente também. Certo? O fato é que Portugal consegue os 7 povos das missões, mas Portugal ainda tem um olho grande ali embaixo pro resto do Uruguai, hoje em dia Uruguai, né? Que seria a colônia de Sacramento. Por quê? Porque essa região toda que era chamada de Cisplatina. Por que é Cisplatina? Gente, cis e trans são 2 prefixos fixos. Eu não sei se eles são de origem latina ou grega, mas tem uma coisa a dizer. Geralmente quer dizer antes e depois. Cis é antes, trans depois. Por exemplo, cisgênero, você está dentro do seu próprio gênero. Você nasceu com gênero masculino, você é cisgênero. Você se identifica como um homem, por assim dizer. Tô bem resumista, não tenho nem lugar de falar pra isso, tá, galera? Me perdoe, inclusive, comunidade LGBT, se eu falar alguma coisa errada, tá? Em relação a isso. O transgênero seria que a sua identidade
de gênero vai além do que está do seu corpo. Então, além, trans, cis, o mesmo, ou no mesmo lado. Então, se a gente vê inclusive o cisplatina, é do lado de cá da margem do Rio da La Plata. Cisplatina é o nosso lado do Rio da La Plata. Cisplatina. O que seria para lá ser meio que um transplatina, mas enfim, o que tinha do outro lado do Rio da La Plata era a Argentina. Inclusive, Buenos Aires fica bem na margem do Rio da La Plata. E eram alguns motivos, inclusive, que geravam indignação, do que os espanhóis iam lá e tomavam a colônia de Sacramento, porque eles viam de Buenos Aires a formação de uma colônia. Eles ficavam indignados, né? Iam lá e tomar, enfim. O fato é que Portugal nunca deixou de cobiçar essa região. Por quê? Porque, gente, o Rio da La Plata é de importância comercial enorme, mas enorme mesmo. E aí, quanto o Napoleão tá causando lá na Europa, né? O Dom João VI aproveita e... O Napoleão voltou. Ele conseguiu se libertar e vai tentar tomar a França de novo. Beleza. Sabe o que a gente faz? Vamos ali e tomar a região da Cisplatina da Espanha. Ainda digo mais, é nosso por direito. Por quê? Porque a minha esposa, Catarina, a Carlota Joaquina, quer dizer Catarina, ó. A Carlota Joaquina é espanhola, então é a herança dela. É aquela terra dela por direito. Então, eu, Dom João VI, marido dela, a gente vai tomar a Cisplatina. É nosso. E aí eles vão empreender uma campanha a partir de 1816, que vai começar a ter sucesso em 1817, e vai tomar em definitiva a região da Cisplatina em 1821, anexando a região que hoje é o Uruguai, na época chamada Cisplatina, né, a o Brasil, com essa bandeira aqui, inclusive, né, uma bandeira nitidamente portuguesa para a região de Cisplatina, certo? A Inglaterra não gostou muito não. A Inglaterra gostava porque as duas coisas. A Inglaterra também ela é próxima de Portugal? Era. Mas ela também era próxima da Espanha. Ainda mais agora que Napoleão invadiu a Espanha. Então a Espanha teve que recorrer a quem para combater Napoleão? É claro, a Inglaterra, a única que resistia a Napoleão. Então a Inglaterra também estendeu a sua influência sobre a Espanha. E aí com isso sobre a América Espanhola. E ela tinha influência na região do Rio da Plata. A Inglaterra era uma grande interessada nesse comércio do Rio da Plata. Então ela não fica muito satisfeita quando Portugal chega para se meter ali, não. Porque ela já tinha meio que a Espanha comendo na mão, por assim dizer. Então ela não gostou muito, mas... né? E aí, Dom João VI consegue anexar a Cisplatina. No entanto, porém, contudo, todavia, antes da Cisplatina ser realmente anexada, que só foi terminar mesmo em 1821, em 1820 aconteceu uma coisa. Bum! Estourou isso aí que tá na tela de vocês. Que é o quê? A Revolução Liberal do Porto de 1820. O que aconteceu? As elites portuguesas, que ainda estavam em Portugal, não as elites portuguesas estavam no Brasil, elas cansaram. Cansei. Já aconteceu o Congresso de Viena, Napoleão já foi derrotado em definitivo. Que palhaçada é essa do rei no Brasil? Aqui é a metrópole, nós somos os europeus, nós somos a civilização. A gente não aceita estar no mesmo status que o Brasil. E a gente não aceita estar no status abaixo do Brasil porque a família real portuguesa tá lá. Que diabo é isso? A gente é europeu. Europeus somos seres superiores, né? Por assim dizer, né? A gente tem esse eurocentrismo. E aí, pois seguinte, se ele não vai voltar pra cá, beleza. Pois convoca eleições pra corte parlamentar aí. Convoca eleições à corte parlamentar. Que a gente vai fazer uma revolução liberal aqui no Porto. Porto é uma das maiores cidades de Portugal, tá, galera? Você tinha Lisboa e tinha Porto. São duas grandes cidades, tem uma rivalidade até hoje, né? Por vários motivos. Esse é um dos, mas não é o maior motivo. O maior motivo tem a ver com um sujeitinho que a gente vai falar daqui a pouquinho, inclusive, né? Chegou lá depois. Porto e Lisboa tem essa rivalidade até hoje. Até hoje a maior rivalidade de futebol é Porto contra Benfica, né? Benfica que é de Lisboa, Porto que é de Porto. Enfim. E aí eles vão fazer essa revolução e acabar forçando a volta da família real portuguesa para Portugal. Porém, o que acontece? Os portugueses lá, eles não gostavam, eles tinham ódio de ver o Brasil no mesmo patamar de Reino Unido. Então eles queriam a volta do Dom João VI e queriam a realocação do Brasil a status de colônia. Mas o Dom João VI, galera, ele não é bobo. Ele sabe que isso vai dar ruim. Ele sabe primeiro que o Rio de Janeiro gostou de ser a corte. E que o Brasil como um todo, ele já estava num barril de pólvora. Ele combateu uma revolução pernambucana alguns anos, 3 anos antes, em 17. Uma revolução que tinha potencial de libertar todo o Nordeste, por assim dizer. Ele sabia que o Norte era muito isolado. E ele sabia que ele era a região da corte. Você tinha tensões em São Paulo, você tinha tensões no Rio de Janeiro. Então ele sabia que se ele saísse, e principalmente se tentasse haver uma recolonização, um rebaixamento do status do Brasil de volta à condição de colônia, com um pacto colonial, um monopólio comercial, os brasileiros não iam gostar.
Ele sabia que tinha perigo do Brasil se libertar de Portugal. Então ele tinha receio, mas ele acabou aceitando. Em 1821 ele resolveu voltar. Aí você tem a famosa frase do "deixa a terra, não quero nem o pó", da Carla do Joaquina, né? Enquanto que o Dom João VI, ele vai falar uma frase muito importante pro Dom Pedro I, né? Pro nosso futuro Dom Pedro I. Deixa eu só pesquisar aqui a frase que eu quero falar com exatidão. Que é o seguinte, ele falou o seguinte, ele chegou pro filho dele e disse o seguinte, ó: "Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me has de respeitar, do que para algum desses aventureiros." O que ele quer dizer com isso? Ele bota o seguinte, ó: "Eu sei que o Brasil vai tentar se libertar quando eu voltar, não tem jeito, é o barril de pólvora. Os interesses das elites coloniais, que já é até meio errado falar, né, porque a gente tá falando de Reino Unido. Os interesses das elites que estão postos no Brasil, sejam elas brasileiras mesmo ou não, que tinham muito portugueses, eles são a favor de uma independência. Isso é nítido, é claro. Eles não vão aceitar minha volta. Eles vão aproveitar minha volta para poder eclodir uma revolução e libertar o Brasil, independência. Então, Pedro, faz o seguinte, você é bem quisto por aqui, você tem influência, você vai ficar aqui de príncipe regente. E o que acontece? Se você vê que a galera vai se separar, que vai ter independência, assume as rédeas. Você vai lá e se coloca à frente do movimento pra você deixar o Brasil independente. Por quê? Porque eu sei que você vai me respeitar. Enquanto pai, é claro, enquanto governante português. Governante de Portugal. E é aqui, galera, que a gente vai ficar por aqui hoje. Porque é que tá. Dom Pedro I agora tem uma missão. Aliás, uma missão não, assim. Dom Pedro I se virou uma posição muito difícil. Ele, português, filho de Dom João VI, vai ser deixado aqui no Brasil para ser a figura do príncipe regente do Brasil, né? E aí, ele que já é ele cresceu aqui, cara. Ele cresceu a maior parte da vida aqui. Ele veio pra cá muito novo, muito moço. E ele vai ser influenciado pelas elites brasileiras. E aqui a gente vai ter a figura, eu vou falar melhor dele na próxima aula, né? O famoso José Bonifácio, que ficou muito amigo de Dona Leopoldina e tudo mais. Ele vai se ver num barril de num barril de pressão. Ele vai receber pressão pelos portugueses pra ele voltar. Ele vai receber pressão dos portugueses pra recolonizar o Brasil, para se impor como figura portuguesa no Brasil. E vai receber pressão dos brasileiros para libertar o Brasil, para proclamar a independência. Já que ele era uma figura imponente, importante, e que tem uma coisa muito especial que eu só vou falar na próxima aula, de por que Dom Pedro I? Por que não outro? Por que a gente deixou um português proclamar a nossa independência? O que aconteceu? Mas o Season Final, finalmente, da nossa série Brasil, fica para a próxima aula. Esse episódio, como eu anunciei no episódio passado, era o antepenúltimo. Próxima aula, Season Final da série Brasil, certo? Beijo, meus queridos. Ficamos por aqui. Muito obrigado a você que está assistindo as aulas, certo? A gente se vê no Season Final, próxima aula. Tchau, tchau.